Boa noite, a paz do Senhor. Eu estou com a Bíblia aberta em Jeremias 18, versículo 1 diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás a minha palavra. Casa do oleiro, aquele homem que faz vasos, todo material com barro, né? Então assim, vai lá, desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Então, tinha o barro e um negócio que girava, que fazia, né? Com giro, conforme as mãos do oleiro. Como o vaso em que o oleiro fazia de barro, ele se lhe estragou. De repente, fez uma coisa lá, quebrou, né? Estragou, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, quebrou aqui, montou tudo de novo e acabou rodando de novo e fez o vaso conforme segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel. Ele falou assim, olha, eu te trouxe aqui para que você entendesse. Você viu o que aconteceu aí nesse oleiro? Ele estava fazendo barro, estragou, e ele amontou de novo o barro, acabou e fez uma outra coisa diferente. Aí Deus faz uma pergunta, né? Mas o importante é saber que Deus o levou ali, naquele instante, para que ele entendesse o que ele estava para fazer em Israel, que Israel seria quebrado, né? Que Israel seria desmantelado pela Nabucodonosor. Então diz, não poderia eu fazer de vós como fez esse oleiro, a casa de Israel. Enfim, Deus está dando um recado para que Jeremias entendesse a palavra que Deus estava dando para ele para pregar em Israel, para pregar contra Jerusalém, contra o templo, que talvez é bem possível que ele não ia entender aquele jeito de trabalhar de Deus. E Deus fez isso, né? Ele quebrou Jerusalém, quebrou tudo, né? Nabucodonosor destruiu e ficaram 70 anos lá. E Deus começou a moldar. Deus começou a fazer uma nova Jerusalém, um novo povo. Depois de 70 anos, voltou Zorobabel, Josué, Neemias, Ezra, aí o povo voltou, todo mundo junto, né? E passaram a ser uma nova nação, um novo jeito, né? E às vezes Deus faz isso conosco, comigo, às vezes a gente passa por algumas coisas, a gente vive certas mágoas, certas desconcertos, humilhação. A gente passa muita humilhação, né? Não por causa de Deus, por causa de nós, porque o que aconteceu com Israel aqui não foi por causa de Deus, é porque Israel prevaricou, fez o que é mal, então estragou. Eles se estragaram, então Deus falou assim, agora eu vou fazer uma nova Jerusalém, né? E, enfim, nós estamos aqui, né? Eu, você, e acontece cada coisa difícil na nossa vida. Nos Salmos está um versículo que diz, antes de ser afligido andava errado, mas hoje guarda a tua palavra. Então, às vezes, nós somos quebrados, nós somos afligidos. Eu estava lendo hoje numa casa, em Naum, que dizia assim, o Senhor tem o seu caminho na tempestade e na tormenta. Olha, às vezes que a gente pensa que Deus tem o seu caminho só na tranquilidade, não, na tempestade. Às vezes vem tempestades, vem tormentas. Eu até falei ali naquela lugar onde que eu estava, que não se faz bons marujos em águas calmas, e sim em alto mar. Às vezes Deus, ele quer quebrar algumas coisas em nós, orgulho, vaidade, e tirar nossas distorções da nossa vida, né? Fazer melhor a nossa vida, porque Deus tem um plano, Deus tem uma visão sobre nós, assim, eu gostaria tanto que essa pessoa fosse isso. Então Deus, ele faz isso, né? Não poderia eu fazer de vós como fez esse oleiro, né? Então Deus estava assim, entenda, Jeremias, para que você possa pregar, para que você possa entender. Primeiro, então, Jeremias não podia falar isso se ele não fosse no oleiro e entendesse aquela figura para que ele enviasse essa mensagem para Israel. Olha, foi muito sofrido, tudo que quebra dá sofrimento. Tudo que desajeita dá sofrimento. Talvez você está quebrado, talvez você está vivendo um momento difícil e não está entendendo.
conforme Jeremias, talvez não entenderia se ele não visse aquele vaso quebrar e o oleiro fazer um novo vaso, né? Talvez não entenderia, conforme você não está entendendo. Você pensa, como que eu fui ser entregue a essa situação bem amarga? É verdade, mas é porque Deus tem um propósito. Ele não fez isso. Tem um versículo em Timóteo que diz assim: a tristeza segundo Deus que produz arrependimento para a vida, e como há também arrependimento segundo o mundo que traz o pesar, a morte. Então, há tristezas que acontecem na nossa vida, né? Há tristezas que a gente vai, passa, né? Que Deus nos livre dela, mas é para que haja arrependimento, que você possa se arrepender de todas as mazelas, de todas as coisas, que você possa ser direito. Deus está fazendo isso porque ele quer santidade, Ele quer perfeição, Ele quer que você ande em integridade. Às vezes você não faz isso, então Deus precisa quebrar um pouquinho, talvez você precise ser quebrado muito, muito. Eu já passei por muita tormenta, né? Que nem o apóstolo Paulo chegou uma vez e diz: não me moleste mais, porque trago no corpo as marcas de Cristo. Né? Eu trago no corpo as marcas de Cristo, passei por muitas coisas, não sei se está preparado para mim mais situações adversas, mas não tem como sair. A vara e o cajado do Senhor nos consola, né? A Bíblia diz que Deus castiga aquele quem ama. Se você não fosse um amado de Deus, nada teria acontecido ou não aconteceria isso com você, mas aconteceu, né? Que Deus seja gracioso para com você, que Deus te abençoe, que você passe, né, por tudo isso e venha um novo Israel, um novo vaso, seja um novo vaso. Nós somos um vaso, temos que ser vaso de honra, né? Então, Deus está mudando, quebrou, ajeitando, e olha, e quando Deus faz o segundo, né? Conforme diz a Bíblia, a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Quando Deus faz essa reforma, Ele bota brilho. Quando Deus reconstruiu a terra que estava sem forma, a expressão de Deus, e viu Deus que era muito bom. Tudo que Ele fez, ele mesmo diz: tá bom, tá bom. Teve uma vez que Deus falou assim: e viu Deus que isso estava muito bom. E Deus vai fazer na sua alma, no seu coração, na sua mente, naquilo que você pensar, naquilo que você falar, naquilo que você olhar. Conforme diz a Bíblia, diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus está preparando algo ali na frente que você não está vendo, né? Mas está lá na frente, né? Lá na frente que, conforme Jesus disse, eu vou preparar lugar. Deus está preparando as coisas boas para a sua vida, mas aceita o quebrar desse vaso. Aceite, conforme Paulo, ele chegou certa vez e disse assim: tira esse espinho de mim. 3 vezes ele pediu, e Deus falou para Paulo: minha graça te basta, né? O sofrimento dói. Até Jesus, ele falou assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a vontade do Senhor. Eu estou falando isso, né, mas a gente tem medo dessas palavras, porque a dor, o quebrar, é muito difícil. E às vezes eu estou falando para você, às vezes é Deus falando comigo, é Deus ministrando. Então dá medo, é uma palavra de educação, né? Que Deus quer nos fazer pedras preciosas, Deus está nos lapidando, né? Deus está nos formando um novo coração, um novo espírito, né? Enfim, porque não se pode colocar coisas novas em odres velhos. Coisa nova é em odres novos, para que ambos se conservem. Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe você, né? Que esse quebrar você venha suportar, porque tem coisa boa aí. Novo caráter, nova vida, nova visão. A paz, um beijo no seu coração. Tchau.